meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra de Deus. Jesus quer tocar profundamente os nossos corações, mas para isso é preciso que a gente se abra à palavra do Senhor, se abra à vontade de Deus nas nossas vidas. Então, nesse momento, nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha em nosso encontro, para que Ele venha nos dar os seus 7 dons, para que Ele venha derramar sobre nós toda a unção, para que nós possamos compreender, discernir e colocar em prática tudo aquilo que Jesus hoje, Ele quer fazer nos nossos corações através da sua palavra. Eu te convido a escolher aquele lugar mais tranquilo e te convido também a pegar a sua Bíblia, para que você possa meditar a palavra de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos meditar hoje o evangelho que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando ao mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido na barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu te convido nesse momento a escolher um versículo, uma palavra, e aí observando também os personagens deste texto. Vai observando o que o texto quer falar no seu coração hoje, o que esse texto está querendo nos demonstrar. Eu te convido a reler o texto e assim ir pedindo ao Senhor que venha ao seu encontro, tirando todo o entrave, para que esse texto, essa palavra de hoje, ela possa fazer realmente, surgir realmente os efeitos que Jesus ele quer hoje fazer no nosso coração. Que os efeitos dessa palavra possam provocar em nós uma decisão, talvez tirar todo o medo, talvez tirar toda a angústia. Então nós vamos meditar. Aqui nesse texto, o primeiro versículo nós já observamos que Jesus ele permite que os discípulos
voltem para outra margem sozinhos. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ele fica despedindo as multidões e ele permite que os seus discípulos passem para a outra margem sozinhos na barca. Talvez esse motivo que Jesus deixe os discípulos sozinhos, ele já estava ali prevendo a agitação dos ventos e queria saber como que os discípulos iriam se comportar nesses momentos de aflição e de dificuldade longe de Jesus. Jesus ele tira aquele tempo para poder orar sozinho. Jesus ele tinha essa intimidade com Deus Pai e ele tinha essa necessidade de orar. E logo que a madrugada chega, os ventos são agitados e Jesus ele começa a caminhar sobre as águas para se encontrar com os discípulos que já estavam ali naquela barca agitada pelos ventos contrários. E Jesus já sabia que o medo e que a angústia já estava ali tomando conta dos discípulos. Quando os discípulos eles olham e veem Jesus caminhando sobre as águas, eles ficam apavorados, pensando ser um fantasma. Mas Jesus ele grita: tranquilizai-vos, sou eu. E naquele momento os discípulos reconhecem ser Jesus. Pedro ele sai adiante e fala: Senhor, se és tu, deixe que eu caminhe também sobre as águas. E Pedro começa a caminhar sobre as águas porque Jesus fala: vem, caminha sobre as águas, porque eu estou aqui para te segurar, estou aqui para te proteger. E Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas, mas o coração de Pedro ainda estava duvidoso. Pedro ainda tinha muitas desconfianças, ele não conseguia compreender aqueles mistérios, como que Jesus fazia tantos milagres, como que Jesus caminhava sobre as águas. E ele não acreditou que na presença do Senhor ele também poderia caminhar sobre as águas, e Pedro teve medo. E Jesus ele fala: não tenhais medo, homem de pouca fé. E aqui esse versículo vem chamar a nossa atenção. Não tenhais medo. Essa palavra ela é dita muitas vezes na Bíblia. Não tenhais medo, não tenhais medo. Porque Jesus ele sabia que muitas vezes o medo vai nos escravizar. O medo vai nos roubar a paz. O medo vai fazer com que o nosso coração duvide. E assim, como o coração de Pedro duvidou, assim muitas vezes também o nosso coração. Estamos na presença do Senhor, reconhecemos o Senhor, experimentamos as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, mas chega uma fase da nossa vida que nós ficamos presos no medo. E o medo nos escraviza. E o medo vem nos impedir que a gente dê passos adiante. O medo atrapalha o nosso caminhar. E quando Jesus ele entra naquela barca, a barca já com os outros discípulos, eles reconhecem que Jesus ele é verdadeiramente o Filho de Deus, eles se prostram na presença do Senhor Jesus. E ali eles reconhecem que Jesus ele lança fora todo medo, que quando Jesus ele está no nosso barco, toda a tempestade se acalma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nesse momento falar com que esse texto, que ele venha fazer no nosso coração, assim como aquelas palavras de Jesus agiu no coração daqueles discípulos, e eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, aquele que acalma toda a tempestade e aquele que lança fora todo o medo. Na presença do Senhor Jesus, nós não precisamos ter medo. Então eu te convido nesse momento a apresentar ao Senhor os seus medos, os desafios que você está passando, as dificuldades, as dúvidas. Apresente ao Senhor Jesus todas as suas dúvidas, os seus medos. Deixe que o Senhor Jesus ele toque também na sua mão, assim como ele tocou na mão de Pedro, sustentando, dando coragem.
Que nesse momento nós possamos nos entregar. E se o mar está agitado nas nossas vidas, o Senhor, Ele está conosco, caminhando conosco, fazendo que todo vento, que toda tempestade se acalme, para que nós possamos a cada dia confiar na presença do Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus nesse momento e apresente a Ele os seus medos e as suas dificuldades. Senhor Jesus, muitas vezes o medo escraviza o nosso coração, cega os nossos olhos e nós não conseguimos nos entregar, nós não conseguimos ver em Jesus a salvação das nossas vidas, a segurança que nós necessitamos. E às vezes nós ficamos presos na tempestade, nos ventos. Vem, Senhor Jesus, em nosso encontro. Vem, Senhor Jesus, ao encontro do nosso coração. Vem, Senhor Jesus, tirar do nosso coração todo medo. Vem, Senhor, tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos confiar em Ti inteiramente, para que a nossa fé seja aumentada e para que o nosso coração e os nossos medos sejam tranquilizados, porque a Sua presença, Senhor, a Sua presença nos acalma e a Sua presença nos dá força na nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada porque, apesar da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, o Senhor não desiste de vir ao nosso encontro e nos sustentar e nos fortalecer. Que nós possamos a cada dia confiar na presença do Senhor e que essa palavra de hoje possa sustentar a nossa fé e fazer com que aumente em nós a confiança no Senhor. Porque quando o Senhor Ele vem em nosso encontro, nós devemos lançar fora todo medo, porque a nossa segurança, a nossa esperança e a certeza está nas mãos do Senhor Jesus, aquele que tudo pode e aquele que sempre está conosco nas maiores dificuldades, nas maiores tempestades, mesmo quando o mar parece estar agitado, mesmo quando parece que a gente não vê uma solução, o Senhor está conosco, nos sustentando. Que possamos ouvir a cada dia a palavra de Deus que fala no nosso coração. Não tenhais medo, sou eu. Tranquilizai-vos e não sejamos como Pedro, que naquele momento não teve fé e teve medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, que nós possamos a cada dia confiar, ouvir a Sua palavra e colocar em prática nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Não tenhais medo. Esta é a mensagem que o Senhor hoje deixa para tranquilizar o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.